Mano, o que aconteceu com esse episódio de Jujutsu Kaisen? A morte do Yaga, o choro do Panda e a estreia do Hakari deveriam ter sido momentos de muito impacto, mas o episódio 5 da terceira temporada de Jujutsu seguiu um caminho diferente. Se você também sentiu isso, vem que eu te explico tudo. Mas antes, você já sabe, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Agora sim, ajeita a coluna na cadeira e bora lá. O episódio já começa de um jeito bem curioso, mostrando nosso querido Panda ainda filhote, usando até uma chupeta como se fosse um bebê humano ali no berço. Só essa cena já me deu uma sensação estranha, cara. Ao mesmo tempo que ficou bonitinho, ficou meio bizarrinha, sei lá. Em paralelo, mostra o diretor Yaga preso, e o velho da guitarra interrogando ele, perguntando como é que se cria um corpo amaldiçoado autônomo. E o Yaga só responde que não sabe. A partir desse momento, o anime começa a construir todo um contexto envolvendo o diretor Yaga, e a sua ligação emocional com o Panda e como tudo isso acabou levando ao seu destino final. Aparece aquele gato amarelo com a gravata e sunga, e eles já estão ali com o Yaga, numa cena diferente, meio reflexiva, debaixo de uma árvore. E de cara a gente não pega direito o que eles estão falando, porque o Yaga começa com um papo de mãe, e você fica pensando, como é que um corpo amaldiçoado tem mãe? Mas já isso vai fazer sentido. Encerra a cena com vários outros corpos amaldiçoados ali, que parecem estar escondidos nessa floresta. E é dito que o lugar é protegido por Tengen-sama. Corta pra uma cena daquelas salas de prisão do Jujutsu, com uma iluminação vermelha, e um cara com uma espada libertando o Panda, que de alguma forma foi preso ali para atrair o diretor Yaga. O Panda pergunta por que ele tá fazendo aquilo, e o homem diz que ele deve um favor pro Yaga. Aí a gente descobre que o diretor Yaga chegou a realizar outro experimento semelhante para ajudar o cara da espada, vulgo Kusakabe, um feiticeiro que, não sei se você lembra, mas já apareceu lá na temporada passada durante o incidente de Shibuya e que ainda vai ganhar mais destaque mais pra frente. No caso, ele criou um cadáver amaldiçoado para a irmã do Kusakabe, que havia perdido o filho. Usando as informações da criança, o Yaga criou um boneco com aparência de bichinho de pelúcia. Lembra do gato amarelo que eu te falei? Pois é. Ele foi criado usando as informações da alma do sobrinho do Kusakabe. Yaga conversa com o Kusakabe logo depois de a irmã dele totalmente em choque correr em direção ao gato amarelo. Ele deixa algo muito claro. Aquilo não era seu sobrinho, apenas algo que carregava as informações da alma dele. Ainda assim, como a irmã não estava conseguindo lidar com ele, acabou cedendo ao pedido. Ele pede até mesmo desculpas para o Kusakabe, que diz que não precisa pedir desculpas e agradece ele em prantos. A cena muda para uma rua mal iluminada e alguém misterioso importunando Yaga, que foi interceptado ali, para que ele falasse como é que se cria corpos amaldiçoados autônomos. Ele não aceita desaforo e já vai tirando o casaco, se aprontando para o combate. Ele olha para o lado e percebe que aquele cara não está sozinho, e o velho da guitarra sola ele, infelizmente. Nas últimas, o velho pergunta para ele como que se cria um corpo amaldiçoado, e ele revela. A gente descobre que o Yaga desenvolveu uma forma extremamente avançada de criar cadáveres amaldiçoados. Basicamente, ele consegue extrair informações do corpo de um cadáver, reproduzir os dados da alma daquela pessoa e implantar isso em um objeto inanimado. Porém, não é algo simples. Para que o processo funcione de verdade, são necessários 3 núcleos com almas compatíveis, o que garante que o objeto ganhe autonomia própria, exatamente como aconteceu com o Panda. Ele explica que existem técnicas capazes de manipular objetos usando energia amaldiçoada, mas sempre de forma limitada. O Panda, por outro lado, é algo totalmente fora da curva. Ele não usa a energia do Yaga como combustível. Ele gera a própria energia, ou seja, mesmo que o Yaga morresse, como aconteceu, o Panda continuaria existindo normalmente. O diretor pergunta para ele por que ele decidiu revelar aquilo só agora. O Yaga diz que aquilo vai ser uma maldição dele pro velho. Essa foi ao mesmo tempo uma forma de puni-lo com uma informação tão pesada e também de se libertar daquele fardo antes de morrer. O Panda chega correndo e o velho já se prepara para qualquer ataque, mas é surpreendido porque o Panda não tá nem aí para ele. Ele só queria se despedir do seu pai. Por fim, o Panda solta o fatídico "Pandas também choram". Esse talvez seja o ponto alto e mais emocionante do episódio. Aqui eu confesso que eu gostei bastante da direção. No mangá, tudo isso acontece muito rápido e acaba passando meio batido. O anime conseguiu dar um peso emocional maior. É muito estranha a sensação e o peso que todo esse trecho inicial passa, porque afinal de contas, mesmo que os corpos amaldiçoados não sejam uma pessoa viva, nem uma alma real, a gente está tocando um ponto muito delicado, que são as memórias de quem já partiu. Partindo então para a segunda metade do episódio, o clima muda completamente e acompanha os nossos queridos Yuji Tadori e Megumi Fushiguro indo até o clube da luta clandestino criado pelo Hakari. E essa mudança de clima é meio brusca mesmo, tá? Porque a gente sai direto de um episódio pesado, emocional, falando de morte, luta, memória,
para simplesmente entrar num arco de rinha clandestina no meio da cidade. Em paralelo, numa daquelas cenas meio mescladas e estranhas de edição, aparece a Tengen-sama falando que sabe exatamente onde o Hakari está. Essa cena acontece quase jogada ali no meio, como se fosse só para confirmar que, sim, é ali mesmo. Eles comentam rapidamente que o Hakari foi suspenso do colégio por promover lutas entre os feiticeiros e ainda por cima expor isso a pessoas comuns, que não têm energia amaldiçoada nenhuma. Ou seja, ele é problema em todas as camadas possíveis. O objetivo do Itadori e do Megumi é simples: tentar recrutar o Hakari para ajudar a libertar o Gojo e, enfim, desenrolar toda a trama do jogo do abate. Mas dá pra sentir que eles mesmos sabem que isso não vai ser fácil. Eles tiram os uniformes do colégio ali mesmo, em frente a um estacionamento abandonado, justamente para evitar que o Hakari os veja como representantes diretos da escola Jujutsu. O Megumi deixa bem claro que isso não significa que eles estejam do lado do colégio. É mais uma tentativa de não fechar as portas logo de cara. Eles estão basicamente naquele famoso em cima do muro. Aí eles entram no estacionamento e já são abordados por 2 capangas. Aquele clima clássico de lugar ilegal. Cara fechada, postura de intimidação e aquela sensação de que qualquer coisa errada vai dar ruim. Um deles ameaça o Megumi com um soco em falso e solta a frase clássica: a primeira regra do Clube da Luta é que ninguém fala sobre o Clube da Luta. Referências aí, né? O Megumi então mete uma mentira bem fria, dizendo que descobriu o lugar porque ele matou um cara que fazia parte do clube, que agora está disposto a ocupar o lugar dele. É aquele tipo de mentira que você fica pensando, cara, será que cola? Mas, curiosamente, cola. Depois de um diálogo meio arrastado ali, cheio de troca de olhares e aquele clima de nossa, tá bom, quantos sentimentos, tá bom. Fica tudo acertado. O plano é o seguinte: o Itadori vai participar das lutas para chamar a atenção do Hakari e tentar conversar com ele, enquanto o Megumi investiga o local por fora. E agora eu preciso falar dessa parte, porque essa cena deles andando na rua ficou estranha demais. Cada take parece um pior que o outro. Primeiro tem o Itadori encolhendo de um jeito esquisito, depois aquela guia de metal na estrada se mexendo como se fosse uma minhoca. E no geral, os 2 personagens parecem sem peso nenhum. Sério, eu não entendo muito bem o que esse diretor tá pensando. Dá a sensação de que se o desenho tá se mexendo minimamente, já tá valendo. Não tem refinamento, não tem cuidado com o movimento, é tudo muito solto, sei lá. Corte abrupto, o Itadori já tá conversando com o Capanga numa espécie de sala de espera, e o cara explica as regras das lutas. Só tem 2. A primeira é que não pode se esconder da plateia. A segunda é que não pode usar feitiços porque a plateia é composta em sua maioria por pessoas comuns, que não conseguem ver energia amaldiçoada. Aqui fica muito claro que o negócio é totalmente WWE. Um espetáculo. Não importa só ganhar, importa agradar o público. Se a plateia curtir, o prêmio é conhecer o chefe, vulgo Hakari. O Itadori, então, desce as escadas. E aí vem uma escolha que, sinceramente, eu achei meio estranha. O primeiro adversário dele é justamente o Panda. E vamos ser honestos aqui. Isso confunde e confunde bastante. O Panda estava chorando pela morte do Yaga no começo do episódio, um dos momentos mais emocionais da temporada. E agora ele simplesmente aparece ali lutando, gritando, fazendo show, como se nada tivesse acontecido. Dá pra entender se você forçar um pouquinho, tem um time skip ali, sei lá. Fica muito forte a sensação de que faltou uma ponte entre essas cenas. Uma fala, um pensamento, qualquer coisa que mostrasse esse intervalo emocional do Panda. A luta em si segue aquele estilo exagerado de WWE mesmo. É até divertido. Um apresentador animado, anuncia os lutadores, a plateia vibra. Tudo muito teatral. Em paralelo, a gente vê algumas cenas do Hakari junto com a mulher com surpresinha dele, falando umas paradas meio nada a ver sobre sorte, paixão e essas filosofias meio loucas. A luta é engraçada, tem soco trocado, salto absurdo, Panda gritando. Os 2 ainda aproveitam para cochichar no meio da luta como se nada tivesse acontecendo. No fim das contas, a coreografia funciona e cumpre o objetivo principal: chamar a atenção do Hakari. Ele liga pro Capanga e pede para chamarem o Itadori. A animação aqui segue naquele padrão, né? Estranho. Algumas partes até fluem melhor, mas logo em seguida vem um monte de coisa piscando na tela, corte seco, movimento esquisito. Não é horrível, mas também não empolga, né? Depois disso tem uma cena do Panda atualizando o Megumi sobre como foi a luta e dizendo que o Itadori provavelmente vai conseguir encontrar o Hakari. Ele comenta que até tentou se infiltrar na sala do Hakari, que fica no telhado, mas foi impedido pela técnica amaldiçoada de Kirara. E aqui eles mesmos já levantam a possibilidade de dar tudo errado, porque, né, o Yuji simplesmente não sabe mentir. Então o clima já fica meio tenso e de preparação pro pior. Corta pra Kirara levando o Yuji pro telhado e finalmente o homem aparece. E eu vou ser sincero aqui, eu
eu acho que essa entrada do Hakari não ficou tão legal. Não sei se foi escolha do encantamento, do timing, da trilha. Não passou aquela sensação de chegou o cara. Ficou meio seco, meio abrupto, quase como se ele estivesse ali desde sempre. Por outro lado, o cenário ficou bem bonito. Aqueles televisores, a luz refletindo nos personagens, enfim, ficou bem legal. A direção fez uma escolha meio curiosa, que é de manter praticamente toda a conversa naquele único enquadramento, com os personagens se movimentando ali na cena. Ficou bem fluida a animação, de fato, mas eu achei que pouco detalhe, cara. Enfim, tudo é questão de gosto aqui, né? Eles andam, pegam bebida, mexem, encostam a cabeça, encostam, agacham, tudo tentando parecer bem natural. Só que aí, meu amigo, é diálogo, e bastante diálogo. O Itadori fica o tempo todo meio na defensiva, claramente desconfortável, enquanto o Hakari começa a falar das ideias completamente malucas. Esse papo de ficar rico com rinha de gala, apostas, espetáculo, paixão, sorte, tudo misturado numa filosofia meio torta, mas que faz total sentido para quem ele é e torna o personagem interessante. Aos poucos, o anime vai deixando bem clara a personalidade do Hakari, um cara movido por paixão, apostas e ambição. Ele acredita de verdade que as pessoas apaixonadas são capazes de ir muito mais longe do que qualquer um que só faz as coisas por obrigação. E ele quer usar isso para crescer, expandir o clube, legalizar o negócio e ganhar poder nesse caos todo que o Jutsu virou. E é engraçado como para ele tudo é aposta, trabalho, dinheiro, pessoas, até a própria técnica amaldiçoada dele gira em torno disso. Ele vive nesse pensamento de risco e recompensa o tempo todo. Agora, uma coisa que eu realmente não entendi muito bem foi aquele conceito do celular tocando toda hora. Aquele negócio fica tocando e tocando e ninguém atende, aí eles começam a fingir que aquilo não tá ali, mas ao mesmo tempo que eu confesso que ajudou a deixar a cena bem desconfortável, fica irritante mesmo. E talvez essa fosse a ideia. A conversa vai se desenrolando, meio torta, meio travada, até o Itadori ter a brilhante ideia de soltar que não conhece o Gojo. E aí, meu amigo, o clima muda completamente. Isso ficou engraçado porque o Itadori percebe na hora que falou besteira e ele levanta a mãozinha, todo sem jeito, tentando se defender, mas o Hakari percebe tudo na hora. Ele saca imediatamente que tem algo errado ali. Pergunta como é que alguém não conhece o Gojo. E como o Itadori é simplesmente péssimo mentindo, a situação escala muito rápido. Não tem muito pra onde correr. O episódio então termina ali com o início da luta entre os dois e uma breve demonstração dos poderes de Hakari, invocando aquelas portas de trem que num primeiro momento parecem completamente aleatórias, mas que fazem todo sentido quando você entende melhor o personagem mais pra frente. Logo depois aparece aquela cena da cabeçada que a gente já tinha visto na abertura. E pronto, encerramos o episódio da semana. No geral foi um episódio bem parado, muito mais focado em construção de personagem e de mundo do que em ação. Tem momentos importantes para a história, principalmente envolvendo o Yaga, o Panda e a introdução do Hakari. A animação em si deixa pra lá, não chega a empolgar tanto quanto outros momentos, principalmente o primeiro e o segundo episódio, mas também não chega a estragar tudo. Para um episódio tão carregado de diálogo, acaba sendo o suficiente. Só deixando claro aqui no final, nesse vídeo eu acabei colocando um pouco mais da minha opinião pessoal no meio do recap, e queria saber o que vocês acharam disso. Vocês curtem esse formato mais comentado ou preferem quando eu fico mais só narrando? Vocês curtem esse formato mais comentado ou preferem quando eu fico mais só na narração mesmo? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do episódio do vídeo, que eu leio tudo. Eu sou o Felipe, o Essência Anime vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até a próxima.